Boa noite a todos. Prosseguimos hoje com o nosso estudo sobre conflitos existenciais. O nosso tema de hoje é um tema muito importante também, como todos os outros que nós já vimos e vamos ver. Ressentimento. O ressentimento nos faz sofrer muito. A própria palavra já nos diz ressentir, tornar a sentir. Mas não se trata aqui de sentir novamente alegria, paz, felicidade. É no sentido negativo da palavra, aquilo que nos faz sofrer outra vez. O significado, então, do ressentimento é sentir novamente as emoções dolorosas e desequilibrantes, arquivadas na mente e originadas em fato passado. Muito interessante, porque o fato que nos faz sofrer novamente é o fato passado, que já não existe mais. Não é real no sentido da nossa vivência, mas é algo que nos vem à mente. E quando nós nos recordamos daquela ocorrência aflitiva, aquela contrariedade, aquele mal-estar, aquela raiva que nós sentimos por determinado fato, as nossas emoções se tornam outra vez desequilibradas, perturbadoras e, portanto, nos fazem sofrer. Ou seja, nós vamos sofrer sempre que nós lembrarmos daquela ocorrência do passado e que nós não gostamos, e que naquela época nos causou um problema, nos causou uma dor, nos causou emoção, mas que nós não trabalhamos. E por não termos trabalhado o fato, a emoção e o sentimento, permanece conosco na nossa memória e nos faz sofrer cada vez que nós lembramos. Quais são as causas do ressentimento? Existem causas profundas que têm a ver com a nossa personalidade, as nossas vivências desta vida, de outras vidas, que ficam na nossa mente como hábitos incorporados. E esses hábitos determinam a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir e de agir. Então, por que que nós ficamos contrariados, com raiva? Por que que nós guardamos mágoas? É porque lá na nossa intimidade, nós não aceitamos que as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos que aconteça. É uma manifestação do nosso orgulho. Aprendemos com a doutrina espírita que o orgulho é uma das grandes imperfeições morais da nossa alma, que precisamos aos poucos ir trabalhando para nos libertarmos, assim como o egoísmo, porque tanto o egoísmo como o orgulho nos fazem sofrer e fazem sofrer também o nosso próximo. Então, o ressentimento está diretamente ligado aos nossos anseios de poder, de autoridade, de ambição, de vaidade, seja qual for a área da vida, né? Intelectual, social ou sexual. Então, é natural isso no nosso processo evolutivo, queremos sempre estar em destaque, queremos sempre ser agradados nos nossos desejos, nos nossos anseios. E quando não, é que ficamos contrariados, ficamos com raiva, ficamos com mágoa e ficamos ressentidos. Mas temos as causas
presentes. As causas profundas estão ligadas aos nossos hábitos mentais, emocionais, à nossa própria personalidade. As causas presentes estão ligadas com ocorrências do dia a dia, da nossa vida. Então, frustração. Eu quero uma coisa, eu quero estar com alguém, eu quero realizar um determinado fato, uma viagem, um emprego, qualquer coisa que eu desejo, mas sou frustrado nisso. Então vem a raiva, ou vem o melindre, vem a mágoa, e fica guardado lá comigo isso. Ser rejeitado. Nem todo mundo é obrigado a gostar de nós. E às vezes nós gostamos de alguém que não gosta de nós. E essa pessoa nos rejeita. Nos rejeita porque não é simpática a nós, rejeita por preconceito, rejeita porque eu sou alto, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque minha pele é de uma cor diferente, porque sou pobre, ou porque sou rico, sou de um outro país. Nós vivemos numa sociedade imperfeita em que o preconceito está presente. E, dado o preconceito, nós acabamos sendo rejeitados. E a contrariedade. Mas quem é que vive neste mundo que, de alguma maneira, não é contrariado? Nós não somos atendidos sempre nos nossos desejos, nos nossos anseios, naquilo que nós queremos. E nós precisamos aprender a lidar com isso, desde criança. Os pais devem educar os seus filhos para suportarem frustrações, rejeições, contrariedades. É por isso que se diz hoje que nós temos uma geração, a geração do mimimi. Ou seja, você não pode olhar de maneira diferente que a pessoa já reclama, se revolta, fica brava. Muitos estão perdendo seus empregos ou não param em empregos porque não aceitam ser reprovadas, não aceitam ser corrigidas naquilo que estão fazendo. Então, nós precisamos trabalhar isso na nossa intimidade e, como pais, como educadores, também precisamos deixar que os nossos filhos passem por situações de frustração, de contrariedade, de rejeição, para aprender a lidar com isso. Porque em toda a nossa jornada de reencarnação aqui nesta Terra, ou jornada espiritual, se quisermos falar, nós vamos sempre estar passando por essas situações, porque fazem parte do nosso aprendizado espiritual. O ressentimento traz consigo alguns sentimentos que determinam o ressentimento. Por isso, são sentimentos precedentes, vêm antes, e que determinam essa conduta nossa. Então, a mágoa, né? A mágoa é aquele sentimento pisado, né? Ela é uma decorrência da raiva, da contrariedade. Quando nós não trabalhamos a raiva, quando nós não contrariamos, não trabalhamos a contrariedade, fica lá essa mágoa. A mágoa é aquela dor pisada, né? Sabe quando você machuca o pé e fica aquele sangue pisado ali, aquela marca, aquela ferida, a ferida que demora para se cuidar, para cicatrizar? Então, a mágoa é isso. A mágoa é um sentimento ruim que nós ficamos carregando conosco. O Rossandro Klinger, ele conta, ou dá um exemplo, muito interessante, muito até estranho, mas que serve para isso. É como se alguém desse um saco de lixo para nós, de comida velha, que é a ofensa, né? Que é a contrariedade.
E nós pegamos esse saco de lixo e levamos para casa e colocamos na geladeira, guardamos, observamos aquela contrariedade, aquela raiva. E aí, de vez em quando, você vai na geladeira e pega aquele saco de comida estragada, abre, olha e dá uma cheirada naquilo. E já produziu um mal-estar. É isso que é a mágoa. O ressentimento é quando você fica abrindo esse saco de mágoa e sofrendo com isso, porque o cheiro te faz mal. Então, a emoção de lembrar aquela ocorrência negativa, ruim, te faz mal. O pior mesmo é quando nós pegamos o saco da mágoa e saímos mostrando para as pessoas que é a reclamação, que é a crítica. A gente fica mostrando aquele lixo para os outros. E, na verdade, ninguém gosta disso. Ouve, às vezes, por caridade, né? Porque não tem como escapar daquela reclamação, mas ninguém gosta de ficar ouvindo as lamúrias constantes dos outros. Então, por trás do ressentimento, tem lá a mágoa, a raiva, o rancor. São tudo muito parecido. Né? O rancor é aquela amargura que você carrega. Né? Porque a pessoa que guardou a raiva, que ficou magoada, pisada, ela se torna uma pessoa rancorosa, amargurada, sem alegria, triste, portanto, e que transborda, normalmente transborda isso para o próximo, que muitas vezes não tem nada a ver com o fato de eu ficar tão aborrecido assim. O desagrado, a nossa incapacidade de lidar com os problemas da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Então, eu ser uma pessoa que me desagrado muito fácil, que me melindro muito fácil, causa em mim o ressentimento. A inveja, porque o que é a inveja? A inveja é eu desejar o que é do outro, sem me esforçar para alcançar o que é do outro, e pior, é não querer também que o outro tenha aquilo que ele já conseguiu, muitas vezes com um trabalho honesto, né, com todo o esforço. Como é que o ressentimento se estabelece nas nossas vidas? Primeira coisa que nós temos que saber é que aquele fato ele se fixa na nossa memória. Ou seja, alguém me ofendeu. Esse fato, as palavras ditas, às vezes os gestos, um comportamento, fica registrado na nossa memória. E fica para sempre. Porque a nossa memória registra tudo o que nos acontece. E nós não vamos esquecer disso. Do contrário, eu teria que ter uma amnésia. Só que, junto com o fato, também se fixam na nossa mente as emoções decorrentes daquele fato, quer dizer, o que é que eu senti naquele momento. E das emoções vêm os sentimentos decorrentes das emoções guardadas, que vai se tornar um sentimento mais determinado na nossa vida, mais habitual na nossa vida. Então, está guardado lá comigo. E eu preciso trabalhar, porque ninguém vai conseguir tirar esses registros da minha intimidade, a não ser eu mesmo. Os registros das emoções e dos sentimentos negativos. Vamos ver, assim, algumas ocorrências ligadas ao ressentimento. Então, quando recordados os fatos,
eles se mostram tão reais e intensos como na origem, trazendo de volta os mesmos sentimentos de então e gerando perturbação. Porque a nossa mente, ela não sabe distinguir, ou ela não distingue o que é real, o que é que está acontecendo agora, ou aquilo que eu estou lembrando da ocorrência. É por isso que, ao me lembrar, ao me recordar de algo negativo, perturbador que nos aconteceu, a mente, entendendo aquilo como fato, vai provocar as mesmas emoções que eu senti naquele momento. Então, se aquilo me causou uma raiva, as reações da raiva, que nós já vimos no outro tema da raiva, que produz alterações nas substâncias do nosso corpo, no sistema nervoso, alterando o funcionamento orgânico biológico, provocando vários tipos de reações, mal-estar no estômago, do intestino, perturbações nos membros, vai acontecer da mesma maneira. É uma ocorrência que nós todos devemos ter percebido já de alguma maneira. Então, ao me lembrar, ao ressentir aqueles fatos, aquelas emoções, eu vou também entrar num estado de desequilíbrio emocional e de perturbação. Então, o ressentimento, ele se renova a cada novo fato que faz recordar a vivência ou a emoção assemelhada, aumentando a amargura que pode durar anos. Então, imaginemos aí um casal que teve problemas durante a sua convivência, seus anos de história. Então, às vezes aconteceu lá, com 2 ou 3 anos de casamento, gerando perturbações, desequilíbrios e conflitos. Dali a algum tempo, pode surgir uma ocorrência parecida ou algo que faz lembrar aquela ocorrência, e então o sentimento vai vir novamente. Tudo isso porque, de fato, nós não trabalhamos. E nós vamos ver no final qual é a terapia para nós não sofrermos mais com essas ocorrências. O ressentido costuma cultivar a condição de vítima e transferir para o outro a causa de sua dor e das suas desditas atuais. É uma tendência muito natural nós acusarmos o próximo dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, da nossa infelicidade. Quando, em profundidade, somos nós que não aprendemos a lidar com as situações. E muitas vezes, o outro não está errado. Somos nós que não aceitamos aquilo que o outro faz. E nos colocamos numa condição de vítima. Com a doutrina espírita, em qualquer situação, nós não somos vítimas. Nós somos o polo passivo de uma ocorrência. É o polo ativo, que é aquilo que provoca uma situação, e tem aqueles que estão no polo passivo, que são aqueles que recebem a atitude, a ação do outro. Mas perante Deus, não existem vítimas, porque Deus só nos permite acontecer aquilo que é importante ao nosso processo educativo, ou à nossa reeducação moral e espiritual. Quando nós compreendemos que aquilo que está nos acontecendo tem uma razão de ser para o meu crescimento espiritual,
vai ficar mais fácil de eu trabalhar a situação, me desligar dela, das emoções, não me prender, quer dizer, não ficar lembrando daquilo e seguir a minha vida agora com um novo aprendizado, às vezes com uma nova maneira de ser em relação à vida. Quando nós nos consideramos vítimas, nós somos mais sensíveis, somos mais melindrosos, somos mais coitadinhos, somos o maior sofredor do mundo. Frequentemente se dá em relação a alguém bem próximo, membro da família, cônjuge, pai, amigo de longa data. Então, normalmente o que nos causa mágoa são ocorrências que vêm de pessoas próximas, de pessoas com as quais nós temos algumas vinculações, que nós gostamos. E aí nós nos sentimos traídos. Ah, as pessoas que eu amo têm que me amar também. As pessoas que eu amo têm que ser perfeitas e fazer tudo para que eu seja feliz. E então, quando essas pessoas que eu amo e que quero, desejo e preciso de reciprocidade, não me atendem naquilo que eu espero, nos meus anseios, dói mais, é mais profundo do que um estranho. Aquele que no trânsito me xingou, às vezes um colega de trabalho com o qual eu só tenho relações profissionais, um cliente, alguém que for, a gente até não liga muito porque não tem vinculações com essas pessoas. A gente fica com raiva, mas nunca mais vai ver. Aquele vai ficar para trás. Então, normalmente, claro que, dependendo da gravidade da ocorrência, pode-se estabelecer grandes raivas, né? Até vingança, desejo de matar mesmo, de causar um dano. Mas no nosso cotidiano, em geral, a mágoa e o ressentimento têm a ver com as pessoas com as quais nós convivemos. Até porque todo dia, às vezes, você está lembrando, vendo a pessoa, né? Situações estão se repetindo, né? Um pai em relação ao filho, os irmãos, está ali junto, convivendo. Daí que trabalhar logo os sentimentos e as emoções é muito importante. Também se ressente contra Deus, ou o destino, ou a sociedade como um todo, porque acha que não recebeu o que merecia para ser feliz, não se admitindo em igualdade de condições com o próximo e nem considerando a sua própria incapacidade de lutar, vencer e se sobrepor. É aquilo que é próprio do orgulho e da vaidade. Que a sociedade, que o universo, que Deus, todo mundo tem que me fazer feliz. Não sou eu que tenho de entender o mundo, é o mundo que tem que me entender. Tem que fazer tudo, né? Preciso me amar sempre. E eu não tenho um olhar para a minha intimidade, eu não tenho uma compreensão maior da lei para perceber que o meu progresso, o meu avanço, a minha felicidade depende de eu estar lutando, de eu fazer os meus esforços, de eu ter vontade de me tornar alguém melhor e sobrepor-se a tudo que está acontecendo na nossa vida. Porque sofrimento é uma condição interna, particular, minha, em razão das coisas que acontecem. Porque o fato pode ser o mesmo para um determinado grupo de pessoas, mas cada um vai reagir, entre aspas, vai sofrer segundo a sua sensibilidade interior, a sua maturidade espiritual. O ressentimento pode se dar por ofensa ou prejuízo causado a alguém amado pelo ressentido. Por exemplo, a mãe em relação ao pai
que abandonou o filho. É aquilo que nós falamos, né, popularmente, de tomar as dores do outro. Então, eu gosto tanto daquela pessoa que passo a ficar com raiva daquele que a magoou, daquele que a feriu, daquele que causou um prejuízo. E não é incomum, não, o amigo, o parente, tomar as dores mesmo e acabar causando um dano para o outro, né? Se vingando no outro pelo fato que aconteceu a essa pessoa que é muito querida. É um ressentimento, vamos dizer assim, por tabela, né? Dada a minha vinculação afetiva com a pessoa que foi prejudicada. O ressentimento pode não ter causa real gerada por terceiros, surgindo simplesmente por frustração diante de desejos e fantasias não realizadas. Então, nós temos os nossos anseios internos, os nossos sonhos, as nossas fantasias. Casar com um artista de cinema, aquele fã apaixonado, fã de carteirinha, pode, e não é incomum, desenvolver entre aspas, um amor, uma paixão carnal, né, que ele fala que é de alma, e que quer ter a convivência com o outro. E sendo desprezado, sendo ignorado, passa a ficar com raiva, magoado, e aí sofrer por uma coisa que o outro não tem nada a ver com isso. Às vezes ignora, nem sabe da existência daquela pessoa, mas eu, né, o outro lá, está sofrendo por algo que ele não conseguiu. É quase que uma esquizofrenia, uma perturbação mental, porque está tendo ideias, desejos que não correspondem a algo factível, possível, real mesmo. Em sendo possível, o ressentido procura se afastar de quem foi a causa de seu sofrimento e, do contrário, permanece na reclamação constante e na frequente recordação do fato, agravando a sua dor e revolta, que, no caso, é mais passiva. Então, dependendo da nossa personalidade, nós vamos ter uma reação. Então, eu posso introjetar a mágoa, quer dizer, guardar a mágoa, sofrer com aquilo sempre, mas não tendo uma personalidade mais agressiva, mais extrovertida, eu vou me afastar. Alguns se afastam fisicamente, vão embora, separam, saem da família, outros se entregam aos vícios, outros acabam até, no extremo, causando a própria morte, o suicídio. Quando a situação faz com que eu tenha que ficar ali junto, muitas vezes eu vivo na lamentação, na lamúria, na reclamação. E aí, imaginem o clima que é viver dessa forma. Às vezes é um casal que se magoou e todos os dias estão reclamando um do outro. E muitas vezes por pequenas coisas que, se fosse uma relação afetiva normal, seria muito bem tolerado. Mas numa relação já conflituosa, com a mágoa registrada, qualquer coisinha é motivo de explodir, de se ressentir, de sofrer. O ressentido costuma ser pessoa sensível, frágil e melindrosa, assim revelando a vaidade e o orgulho de quem não se admite ser contrariado. Então, no fundo, é uma pessoa adoentada,
E quando nós nos percebemos assim, o que faz o doente consciente? Se trata. Vamos procurar os meios para nos libertarmos disso. Médicos, psicólogos, religião, né? Resolver a situação. Então, o primeiro passo é eu me reconhecer assim, doente, né? Doente da alma, doente das emoções, e trabalhar. A pessoa desperta para a espiritualidade é alguém que começa a se autoconhecer. Isso é muito importante, não é vergonha. Nós aprendemos com o espiritismo que é preciso nós enfrentarmos a nós mesmos, por pior que seja a nossa condição. Mesmo que a gente não queira se admitir carregando aquelas imperfeições, sejam quais forem, nós precisamos nos enfrentar, porque é a única maneira de nós nos tornarmos melhores. O ressentido normalmente é um submisso, que prefere o próprio sofrimento que atrai a compaixão do que a revolta ou a vingança. Então, como nós falamos anteriormente, normalmente a mágoa ela é decorrente de uma convivência com alguém que nós gostamos. E aí surge um conflito interno, porque eu estou magoado com a minha mãe e o meu pai, mas eu amo a minha mãe e o meu pai. Eu não quero ir embora, eu não quero me afastar, mas também ali convivendo com eles, a conduta que não foi mudada na parte deles me faz sofrer, me faz lembrar as minhas dificuldades. Então, é muito difícil a pessoa que carrega esse sentimento ter uma convivência, porque as coisas se contrapõem, o amor e a mágoa, que estão ali presentes. Então, você não quer ir embora, você nem quer matar o outro, porque você gosta do outro. Então, é muito difícil a pessoa que está numa situação como essa trabalhar, mas é preciso, né? Até mesmo uma terapia conjugal, uma terapia familiar, para que essas coisas possam se resolver e nós não ficarmos sofrendo tanto. Quando opta pela vingança, justifica-se alegando que apenas está fazendo justiça. Ou seja, não aguentando, não suportando mais a revivência daqueles fatos, não suportando mais sofrer com essa revivência, porque não foi trabalhada, essa pessoa que é dotada de uma personalidade agressiva, ela pode descambar para a vingança. Mas para que ela fique tranquila com a própria consciência, não se trata de vingança, se trata de justiça. Nós ouvimos muito sobre isso nas reuniões mediúnicas, com os espíritos obsessores, que falam exatamente sobre isso. Que eles estão na condição de vítima, sofreram nas mãos da pessoa, e como ninguém fez justiça à vítima, né, obsediado de agora, não foi punido pelos homens da terra, não foi punido por Deus. Isso, na visão do obsessor, ele está ali para fazer isso, para impedir que o outro continue sendo mal, para fazer com que ele pague por aquilo que ele fez. Então, eu me convenço de que o que eu estou fazendo não é vingança, mas é justiça. E nós vemos muitos filmes de Hollywood e que está lá, e que às vezes nós ficamos até assim contentes com a justiça que a vítima que reagiu, que se levantou, que se fortaleceu e que foi lá e matou o outro. Isso não é conforme a justiça de Deus.
A gente se deleita com esses filmes porque eles dizem muito respeito à nossa maneira de ser. Porque tem hora que a gente gostaria mesmo de esganar aquele que nos faz sofrer por causa do que nos fez agora ou no passado. Mas não é justiça. A gente não pode se enganar com isso. É vingança mesmo, e isso é contrário à lei de Deus. Permanecendo na reclamação, o ressentido procura em terceiros, amigos e profissionais, apoio para sua desdita e reconhecimento de sua condição de vítima. Então, eu sempre vou procurar alguém que ou passou por uma situação igual, ou está vivendo a mesma situação, ou que eu sei que vai me apoiar por causa da personalidade do outro. Porque se eu for, por exemplo, procurar um padre, ou procurar um orientador no centro espírita, ele vai dizer para perdoar, para esquecer, para seguir adiante. Não, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é realmente que as pessoas saibam que eu fui vítima, que eu sou o pobre coitado. O outro é que é o malvado. É o outro que me fez sofrer. Então, eu sempre vou buscar apoio, reforço para a minha pobre condição de vítima. O ressentido tende a comparar-se a outros que realizaram os desejos que ele mesmo não alcançou ou se frustrou na busca. Só que é uma comparação por baixo, muitas vezes com crítica. Por quê? Porque surge lá o sentimento que está por trás é a inveja. Então, eu vou tentar justificar o sucesso do outro com desonestidade, com privilégios sociais. Ah, ele tinha uma família rica, a família dele era boa e a minha não era. Por quê? Porque eu vou desconsiderar as minhas dificuldades pessoais de me sobrepor aos problemas que chegam à minha vida. Confortável na condição de vítima, não aprofunda as causas do ressentimento e nem procura dele se libertar. Primeiro porque a condição de vítima é uma condição confortável. Eu estou sofrendo porque foi o outro. Eu não consigo melhorar porque o outro me fez isso. E sempre há aquela infantilidade. Porque quando nós somos crianças, nós ficamos chorando lá no canto, esperando que a mamãe vai lá cuidar de nós, abraçar. Calma, meu filho, estou aqui. Então, eu me colocando de vítima, embora adulto, eu imagino erradamente, enganadamente, que eu vou estar atraindo também a piedade, a compaixão dos outros, o olhar de benevolência, né? De tadinho. É o que imagino. Mas essa condição não é boa para ninguém. E os outros, muitas vezes, têm um olhar de compaixão, mas é uma vez, duas vezes. Quando nós nos damos a viver, a reclamar, a, a lamentar constantemente, eles vão se cansar disso e vão nos abandonar. Aprisionado ao passado de sofrimento, o ressentido tem dificuldade de viver plenamente o presente e de pensar no futuro mais feliz. Por quê? Porque aquilo do passado, a mágoa, a raiva, é tão forte dentro de mim que eu me aprisiono no passado. É igual depressão. A depressão é um sofrimento por algo que já aconteceu e que não existe mais a não ser nas minhas lembranças. E uma das causas, uma das consequências do ressentimento
pode ser a depressão, porque eu fico tão triste na minha condição de vítima que eu deixo de viver, deixo de cuidar de mim, deixo de trabalhar, de fazer as coisas e vou entrando na tristeza, na amargura e na depressão. E posso me encaminhar para a morte. Então, ao contrário de tentar viver o meu presente e tornando a minha vida melhor, me libertando do passado, não, estou preso lá. E estou sofrendo e fazendo sofrer aqueles que estão ao meu redor. E então, aí, reforçando o que nós dissemos, amargurado, insatisfeito com a vida, o ressentido pode chegar à depressão. Quase sempre ocorrem vinculações obsessivas em que o desencarnado procura manter viva a mágoa e agregar outras ocorrências que agravam o ressentimento e pioram a carga vibratória. Então, nós podemos ter espíritos inimigos desta vida ou de outras vidas que, já nos percebendo envolvidos pelas nossas próprias emoções e sentimentos desequilibrados, procuram exacerbar isso, aumentar, agravar a situação, jogando pensamentos, quadros mentais, para piorar a situação. Por exemplo, o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, os irmãos, né? O vizinho. Por quê? Porque o espírito infeliz obsessor, ele quer, por ocorrências, muitas vezes, de vidas passadas, que nós sejamos levados ao maior sofrimento, mesmo a morte. Então, a doutrina espírita nos ajuda a perceber esse componente, esse fator que agrava a nossa condição mental. E o autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida leva a nós nos precavermos pela vigilância dos nossos pensamentos, a não permitirmos que pensamentos repetitivos tomem conta de nós. O descontrole mental produz enfraquecimento do sistema imunológico e a desarticulação do sistema nervoso endócrino, causando doenças de várias naturezas, inclusive o câncer. Uma raiva momentânea, às vezes, se corrige rapidamente, mas a mágoa são a repetição das raivas, produzindo substâncias como a adrenalina, o cortisol, de maneira mais intensa. A pessoa vive diariamente tensa, no sentido da palavra. E todo o corpo, todos os sistemas físicos, eles entram em colapso. As células não conseguem mais se multiplicar de forma ordenada, gerando tumores, gerando infecções, gerando câncer. Vejamos como isso é grave na nossa vida. E, às vezes, nós vamos levando sem dar conta disso. Qual é a terapia? Compreensão da justiça divina, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, nada que me acontece, acontece sem ter uma razão. Há um motivo para isso. Esse motivo é justo, embora o outro não tenha motivo, não tenha direito de nos impor nenhum tipo de sofrimento, porque Deus não precisa de instrumentos. Mas o que nos acontece está dentro da justiça divina e daquilo que eu preciso ao meu aprendizado espiritual. Fugir da condição de fragilidade de vítima, reconhecendo que somos espíritos em evolução e que devemos trabalhar para o nosso crescimento, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, não devo ficar sentado lamentando as ocorrências, mas me fortalecer para trabalhar, amadurecer, crescer, evoluir mentalmente, emocionalmente, todos os dias. Não posso ficar sentado, parado, lamentando a vida. Eu preciso ser forte. Não posso permitir que os outros me derrubem, mas devo crescer e lutar de pé
enfrentando os problemas. Percepção dos prejuízos a si próprio, é o tóxico, né? Ter ressentimento produz substâncias tóxicas ao nosso organismo. Predispor-se a expressar seus sentimentos e reivindicar seus direitos com equilíbrio. Ou seja, quando eu me sinto contrariado, quando eu me percebo magoado por alguma coisa, eu devo até procurar a pessoa com a qual eu tenho a mágoa e ter um diálogo. Fulano, você me fez aquilo e eu estou chateado com isso, estou contrariado, estou com raiva, né? Vamos conversar para resolver isso. Claro, quando for possível isso acontecer. Tolerância, porque todos nós somos possíveis de errar. Às vezes nós ficamos magoados com alguém que fez algo sem querer, sem ser intencional, por um descuido, por uma imprudência, né? Pela dificuldade, pelas fraquezas do outro, e nós ficamos a criticar, esquecendo que nós também erramos bastante. Compaixão e perdão. Quem ofende se compromete com a lei. Quem perdoa, liberta-se. Porque quando eu fico ressentido, magoado, com raiva, eu estou contrariando a lei de Deus. Estou me vinculando mentalmente com ou aquele que me fez alguma coisa, ou com outras pessoas que estão sintonizadas também na mesma faixa. Então, tentar perdoar, tentar ser misericordioso, é um procedimento que nós temos que alcançar. E praticar o bem sempre. Essa é uma consciência da lei de Deus nas nossas vidas. Porque quando eu coloco a minha mente, idealizo as coisas apenas para o bem, eu me liberto de tudo que é ruim, seja do passado, do presente, ou de suposições negativas do que pode vir pela frente. Então, a prática do bem nos liberta dos pensamentos inferiores e nos libertam das emoções desequilibradas e do ressentimento.